Palavras de Meishu Sama, Seja um Novo Homem, publicado no livro Evangelho do Céu, volume 1. Seja um novo homem. Os homens devem procurar evoluir sempre, especialmente aqueles que professam uma fé. De um modo geral, entretanto, quando alguém fala de religião, é considerado fora de época. Inegavelmente, o comportamento normal da maioria dos adeptos das religiões existentes é de pessoas antiquadas. Os seguidores da messiânica, contudo, precisam adotar uma atitude oposta. Convém que todos observem, em especial, a grande natureza, onde tudo evolui incessantemente num ininterrupto processo de renovação. Veja como a cada ano aumenta a população e o aproveitamento das terras, como progridem os meios de transportes, os processos de construção e os recursos tecnológicos. As plantas e as árvores crescem em direção ao céu, nunca para baixo. Assim também, o homem deve acompanhar e imitar a evolução de todos os elementos da grande natureza. Seguindo o mesmo princípio, esforço-me para que o meu aprimoramento seja a cada mês, a cada ano, maior e mais profundo. Aquele que se preocupa apenas em melhorar os aspectos materiais da vida, tais como posição social, empreendimentos, profissão, flutua sem criar bases firmes. É preciso por todos os meios elevar a alma e aperfeiçoar o espírito. Quem tiver esse cuidado construirá, passo a passo, um novo eu. Não há necessidade de pressa. Aos poucos, no decorrer dos anos, todos vocês poderão tornar-se pessoas magníficas. Basta a mera intenção de pôr em prática os ensinamentos para que sejam consideradas almas superiores. Desse modo, desfrutarão com certeza da confiança de todos, terão sucesso e serão felizes. Talvez os jovens achem que estou dizendo banalidades ou pregando uma moral antiquada. Muito pelo contrário, quem segue o que eu ensino transforma-se num novo homem. Ultrapassados são aqueles que não apresentam durante a vida toda a menor evolução, conservando sempre idêntico modo de pensar e de falar sobre os mesmos assuntos, mantendo somente conversas mundanas, desinteressantes, sem nenhuma preocupação religiosa, política, filosófica ou artística, não progridem, permanecem estáticos. Embora a maioria das pessoas se comporte dessa maneira, não tenho intenção alguma de censurá-las. Estou apenas chamando a atenção para uma realidade irrefutável. Atitudes semelhantes, contudo, não são muito louváveis, especialmente para os seguidores da messiânica, que neste período de transição procura salvar toda a humanidade, despertando-a para os erros da cultura atual. O nosso objetivo é aprimorar o ser humano para construir um mundo pleno de felicidade. Portanto, quando digo que todos precisam tornar-se pessoas da cultura do século XXI, estou me referindo à formação desse novo homem. Praticar a humildade. Os últimos. Desde a antiguidade, ouve-se a expressão, os últimos serão os primeiros. Essa máxima, na verdade, refere-se a uma forma de aprimoramento que permite permanecer numa posição inferior, quer dizer, ter uma conduta de vida que não busque o primeiro lugar, mas procure antes de tudo manter-se no anonimato, praticando o bem sem muito alarde. Tal maneira de agir é de suma importância para as pessoas que buscam a vivência da fé verdadeira. Frequentemente, observa-se em grupos religiosos a falta de humildade, de modo especial entre alguns chefes ou propagadores de doutrinas, os quais alardeiam seus feitos através de grandes propagandas, julgando-se, por isso, merecedores de honrarias especiais. A atitude correta, porém, deve ser semelhante à da águia, que, esperta, esconde a unha, ou como a do cacho de arroz,
quanto mais carregado, mais se inclina. Então, orgulhar-se das próprias ações, querendo mostrar-se grande sábio, vangloriando-se de tudo, sempre produz efeitos contrários. É o que acontece, por exemplo, quando alguém, mesmo não sendo tão importante, ao receber qualquer elogio, julga-se o maior de todos. Este é um dos pontos fracos do ser humano. Embora seja o modo de agir mais comum, as pessoas de fé devem cultivar sempre em seus corações o princípio segundo o qual, quanto mais sábio, mais humilde. Muitas vezes acontece de alguém que trabalha em serviços comuns, vivendo como a maioria nas camadas mais inferiores da sociedade, de repente passar a ser chamado de mestre. Mesmo nessas circunstâncias, a atitude de humildade deve permanecer. Essa é uma forma de aprimoramento constante, através da qual o fato de manter-se numa posição inferior não significa menosprezo. Frequentemente, nessas ocasiões, a pessoa fica de início contente e até vaidosa por parecer importante. Com o passar do tempo, entretanto, esse sentimento intensifica o desejo de ser visto como tal e, a partir daí, acaba desagradando aos outros, sem que ela própria perceba o seu comportamento tão inadequado e causador de insatisfação aos demais. Deus não gosta nem um pouco de vaidades. Preciosa é para ele a virtude da humildade, de modo especial quando praticada por aqueles que possuem certo nível cultural, demonstrando assim educação e respeito pelo semelhante. Muitas vezes observa-se, especialmente em logradouros com grandes aglomerações ou ao se tomar trens, bondes, ônibus, pessoas cometendo atos de grosseria, empurrando os outros, querendo sentar-se nos melhores lugares por se acharem os mais importantes. Todas essas atitudes de orgulho revelam uma espécie de comportamento possessivo e monopolizador bastante desagradável. Em contraposição, para se criar uma sociedade harmoniosa que satisfaça a todos, torna-se necessário manifestar sempre ideias democráticas por meio das quais o direito de cada cidadão deve ser respeitado. Contudo, como pode ser observado através dos fatos, quase nada se alterou desde os primeiros tempos até os dias de hoje.